Boa noite, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Amém. O vídeo que nós acabamos de ver tem tudo a ver com a mensagem hoje. Uma mensagem que é continuidade da série que nós estamos expondo à igreja a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Hoje nós estamos na 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, e nós vamos perceber que o Senhor nos dá grandes oportunidades como igreja. Ele coloca nas nossas vidas, ou na nossa vida como comunidade, grandes portas abertas, e às vezes nós perdemos a oportunidade por não enxergá-las. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, último livro da sua Bíblia, no capítulo de número 3, eu leio o versículo de número 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Qual é o sinônimo de uma igreja forte? Quando nós queremos observar o mundo religioso dos nossos dias, principalmente vamos trazer para a nossa área, vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos trazer para o mundo evangélico brasileiro. O que nós entendemos de fato como uma igreja forte? Qual é a nossa percepção a respeito da solidez do trabalho de uma igreja? Às vezes nós contamos como igreja forte uma igreja que tem muitos trabalhos, uma igreja que tem muitas pessoas, uma igreja que tem bons eventos, né? Tudo isso nós às vezes consideramos como características de uma igreja forte. Entretanto, não é de fato isso que marca a igreja como uma igreja forte. Tudo isso pode sim fazer parte de uma igreja forte, mas não é a marca essencial, principal de uma igreja que Cristo olha para ela e pode dizer: olha, você é uma igreja forte. Nós estamos falando sobre o tema quem é você? A igreja sobre a ótica de Cristo. E quando falamos sobre igreja, sobre a ótica de Cristo, nós estamos querendo nos colocar no foco.
O que eu quero é colocar a mim e a você diante do holofote de Deus e diante daquilo que Deus, Ele esclarece na sua palavra, nós possamos então considerar juntos aqui o que realmente nós precisamos melhorar, aquilo que realmente nós estamos agradando a Deus, ou até mesmo aquilo que talvez estejamos desagradando a Deus. Esse é o foco dessa mensagem. É o foco dessa série de mensagens. Nós vimos muitos tipos de igreja até agora. Nós vimos uma igreja que tinha muita coisa na cabeça, pouca no coração. Nós vimos uma igreja que tinha muita coisa no coração e pouca coisa na cabeça. Nós vimos uma igreja que era totalmente entregue a uma necessidade utilitária de Deus, ou uma visão utilitária de Deus, ou seja, uma igreja que queria usar Deus para benefício próprio e não se entregar totalmente a Deus. Nós vimos uma igreja que era famosa, era a mais famosa dos dias, e ela tinha a fama de ser uma igreja avivada. Mas quando Jesus vai dar o seu relatório, ele fala assim, mas você tem fama de estar viva, mas você está morta. Então nós vimos até agora muitos formatos de igreja. Muita gente sendo perseguida. Nós vimos uma igreja que é extremamente pobre. Extremamente pobre. Perseguida, roubada, espoliada. Mas quando Cristo, então, apresenta o currículo dessa igreja, ele vai falar assim, eu sei que você é pobre, mas eu sei que você é muito rica. Porque sobre a ótica de Cristo, aquela igreja era muito rica. E agora nós estamos diante da igreja de Filadélfia. A igreja mais nova daquela época. A igreja que nasceu depois das outras. Depois do trabalho de Paulo, depois que Paulo passou por aquela região e pregou o evangelho, principalmente na cidade de Éfeso, dali nasceu um centro missionário na igreja de Éfeso, que começou a conquistar as cidades menores ali nos seus arrebaldes, e uma delas foi justamente Filadélfia, que foi então evangelizada depois. E era uma igreja pequena, uma igreja muito pequena, uma igreja com pouca influência. Ela não tinha tanta influência como a igreja de Sardes. Ela não era famosa. Pelo contrário, pouca gente sabia que ela existia. Pouca gente sabia que a igreja de Filadélfia estava ali. Ela realmente não estava no holofote. Ela não estava no holofote. Entretanto, Jesus vai chamar a nossa atenção para essa igreja, porque ela se torna, das 7 cartas, uma das 2 igrejas, das quais Cristo não faz nenhum apontamento contrário. Não faz nenhum tipo de comentário e crítica a respeito dos procedimentos dessa igreja. Mas a clareza da visão de Cristo a respeito da estrutura da igreja, do poder de influência da igreja, também nos deixa perplexos, porque ele tinha pleno conhecimento, entendia a vida da igreja e mesmo assim mostra o cuidado dele, mesmo essa igreja sendo uma igrejinha bem pequenininha do interior da Ásia Menor, numa cidade chamada Filadélfia. O texto começa, o anjo da igreja em Filadélfia escreva. Mais uma vez eu vou salientar que o anjo da igreja não é o pastor, que o anjo da igreja não é um ser místico que fica atrás do palco da igreja, ou altar, como bem entenderem. Não é. É simplesmente um mensageiro, aquele que vai trazer a mensagem para a igreja e vai ter autoridade diante daqueles irmãos para ler essa carta, e os irmãos vão entender que é o próprio Cristo, então, que está falando com a comunidade. E o teor dessa carta é o seguinte: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. A carta já começa explanando a respeito dos atributos de Deus. Começa falando a respeito de quem Deus é.
começa falando a respeito de quem está escrevendo a carta. E a carta é Deus, porque a carta é Cristo. A carta vem de Cristo, então, automaticamente, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, e Cristo, Ele é apresentado com os mesmos atributos de Deus no Antigo Testamento. Porque Deus, Ele é apresentado como o verdadeiro no Antigo Testamento. Ele é apresentado como todo-poderoso. Ele é apresentado como conhecedor de todas as coisas. Mas quando fala a respeito da essência de Deus e de como Deus se relaciona com a sua criatura e de como Ele se comporta e de qual é a essência dos pensamentos e dos projetos e do planejamento de Deus, quando fala a respeito disso nas Escrituras, vai dizer que Deus é santo. E os anjos então vão cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando eles cantam Santo, 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 é porque no hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, não existia aquele sufixo que dá superlativo. Obrigado, meu irmão. Você é demais. Não havia o superlativo. Então não tinha condições deles escreverem que Ele é santíssimo. Então eles repetiam Santo, Santo, Santo. Para dizer que Deus, em tudo o que Ele é, em todos os seus procedimentos, em todos os seus planos, em todos os seus projetos, Ele age sempre respaldado por sua santidade. E é esse Deus que agora está escrevendo para a carta. Essa carta aos irmãos da cidade de Filadélfia, da igreja de Filadélfia. Esse Deus vai dizer à carta que Ele tem a chave de Davi. A chave de Davi nada mais é do que aquele que assumiu a responsabilidade pela casa de Davi. A casa de Davi era a casa real, era a casa do rei. E na casa de Davi havia uma promessa de que nunca faltaria um rei para se assentar no trono de Davi. E agora Jesus é o cumprimento dessa promessa, porque Ele está sentado no trono e Ele então reina para todo sempre. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, aquele que é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Deus cumpriu em Cristo tudo o que Ele havia prometido. Então Ele vai agora, sendo esse Deus justo, esse Deus verdadeiro, esse Deus santo, e esse Deus que honra as suas promessas, Ele vai fazer uma promessa para aquela igreja. Ele vai fazer uma promessa maravilhosa, e Ele diz assim, olha, esse Deus, o que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem a chave. Ele tem a chave e no governo dEle, Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre a minha vida, Ele governa sobre a sua vida, Ele governa sobre as nações. E nós olhamos o mapa político, nós olhamos o mapa político e do nosso mundo de hoje e está havendo uma mudança muito grande. São guerras, são crises econômicas estourando na Europa, nas Américas. São países que antes estavam tendo um crescimento espantoso economicamente, como por exemplo a China, hoje está despencando. Nós vemos que a nossa moeda vem sofrendo por causa de uma mudança no cenário político do nosso país. E a nossa economia vem sofrendo. E tudo isso vai desaguar aonde? Esses problemas? Naquilo que nós vimos aqui agora. Naquilo que nós vemos aqui 2 missionários, ou uma família de missionários, na verdade, que estão saindo do Brasil e estão indo para o interior de Moçambique, do norte de Moçambique, na cidade de Pemba, mais especificamente em uma tribo chamada Tribo Muani, e estão indo para poder pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho para essas pessoas, não é simplesmente você chegar lá e falar a respeito de Jesus e falar assim, olha, Jesus te ama. Não é simples assim. Em primeiro lugar, você tem que ter uma língua básica, você tem que falar inglês, que é a língua falada em todo mundo. Depois do inglês, você vai aprender a língua do povo Muani. Depois que você aprender a língua do povo Muani, você tem que traduzir a Bíblia para essa língua. Mas antes de você traduzir a Bíblia para essa língua, você tem que criar um alfabeto para essa língua. Porque não tem alfabeto.
Então você cria um alfabeto. Depois que você criar o alfabeto, traduzir a Bíblia, para poder ensinar o povo, você tem que ensinar eles o alfabeto, ensinar a ler, né? Para depois, então, você chegar e falar a respeito de Jesus. O trabalho missionário é um trabalho árduo. É um trabalho que precisa realmente criar sustentação. Não é simplesmente chegar e falar para as pessoas, olha, Jesus te ama. Eles têm que chegar com um evangelho completo. Então eles levam o evangelho todo para o homem todo e para todo homem. Porque essa é a missão da igreja. É para isso que nós fomos chamados. Para isso que nós fomos convocados. Mas quando nós vemos uma família dessa saindo, eles precisam de um determinado valor para sair. Só que esse valor para você ir para a África é em dólar. Eles vivem lá utilizando o dólar. Então, aquilo que eles tinham planejado há 1 ano atrás, vamos supor que eles precisassem de $3.000 para viver lá, por mês. Se fosse, o planejamento deles é de mais de 1 ano atrás. Com a mudança econômica e política que o nosso país está passando, como é que fica o sustento deles? Porque eles programaram $3.000 com a queda da nossa moeda e o aumento do dólar em mais de 1/3. Então eles perderam, só nesse último ano, mais de 1/3 da sua renda para poder sobreviver no meio de um povo como esse. E é por isso que nós precisamos sim contribuir, nós precisamos sim nos dispor, nós precisamos fazer o possível para mantê-los, mas nós precisamos principalmente orar por esses irmãos. Porque eles estão sujeitos a tudo. Eles estão sujeitos a doenças, porque só quem já esteve na África para poder saber como que é doenças naquele lugar. Você vê as pessoas discutindo a sua vida e a sua morte sobre aquilo que você come, sobre a água que você bebe, né? E eles falando, eu estava lá e eles falavam, olha, vamos dar dessa água para ele? Não vamos dar dessa água, ele pode morrer. Não, mas então vamos comprar qual água? Não tem água aqui, ele vai ficar sem água. Não, vamos, aí vai andar lá 30, 40 quilômetros para poder comprar água para você, porque você não pode tomar da água deles. Então tudo isso influencia, eles estão à mercê de tudo isso. Fora isso, estão à mercê de uma religião extremamente violenta que é o Islã. E então eles correm sim risco de morte. O Senhor, Ele nos chama como igreja para assumirmos essa grande comissão, essa responsabilidade de levarmos o Evangelho. Ele abre as portas. E as portas que Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fala que Ele abre as portas, irmãos, Ele abre as portas para a igreja, para que a igreja possa glorificar o nome dEle. Porque não existe uma porta melhor para a igreja, para que a igreja se entenda como igreja, para que a igreja viva como igreja, de fato, que Deus abrindo uma grande porta para que elas então possam glorificar o nome de Deus. E a promessa é justamente essa. Ele vai dizer assim, conheço as suas obras. Vai falar para a igreja, eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, e mais, eu sei quem vocês são. Eu sei aonde está o coração de cada um de vocês. Eu sei realmente quem me pertence. Eu sei quem não me pertence. Eu entendo e vejo todas as coisas. Eu conheço o interior de cada um de vocês. Ele está dizendo, eu conheço a obra de vocês. E eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E ele está falando, olha, agora, assim como eu sou o Deus santo, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus que governa sobre todas as coisas, e eu abro portas e fecho portas, e eu abro portas e fecho portas para que vocês possam cumprir a missão de vocês como igreja. Então eu já estou falando, eu estou colocando diante de vocês
uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar. Aquela igreja pequena agora está diante de uma grande possibilidade que o próprio Cristo estava dando ou estaria dando para que ela se tornasse mais relevante dentro do seu contexto social. Se tornasse mais relevante para levar o nome de Cristo e fazer o nome de Cristo conhecido. Quando ele fala que ele coloca uma porta aberta diante da igreja e que isso é uma promessa para a igreja, meus irmãos, nós também podemos traduzir isso para nós e entender que Cristo colocou uma porta aberta diante de nós. Ele colocou uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar. A porta da salvação, a porta do chamado de Cristo para a salvação, é uma porta que ninguém pode fechar. É uma porta que homem nenhum pode fechar. É uma porta que diabo nenhum pode fechar. É uma porta que ninguém pode tirar você das mãos de Cristo. Porque é Ele quem realmente te segura, te toma pela mão. É Ele que realmente garante a sua salvação. Esse tipo de porta ninguém fecha. E esse tipo de Deus que está no controle de todas as coisas e que abre portas a fim de que a igreja possa, então, glorificar o nome dEle e que abre portas, por exemplo, como a maior delas, que é a salvação para cada um de nós. Esse Deus que tem a capacidade de fazer isso, mesmo quando nós somos inimigos dEle. Você acha que Ele não está vendo o seu problema? Você acha realmente que Ele não está vendo a sua dificuldade? Ele está vendo, sim, as suas dificuldades. Ele está, sim, vendo as suas necessidades. Ele enxerga as suas lágrimas. Ele enxerga o que você sente. Ele enxerga os seus pensamentos. Mas Ele enxerga também aquilo que nós precisamos mudar. E nos conduz pela mão a darmos os passos certos para a transformação. Não é simplesmente ficarmos parados. Precisamos dar os passos certos. Ele vai dizer, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele vai falar da igreja. Você é fraca. Eu sei que você é fraca. É o próprio Cristo falando para a igreja. Eu sei que você é fraca. Só que essa fraqueza aqui não está sendo exposta como algo ruim, como uma crítica de Jesus. Pelo contrário, a fraqueza dessa igreja aqui talvez seja a grande pérola. Porque ela era fraca, ela não era influente, ela não era uma igreja grande, ela não era uma igreja rica. Ela não era uma igreja famosa. Mas, no entanto, sob o olhar de Cristo, ela também tinha que depender completamente dele. Porque não tinha nada. Era uma igreja que dependia completamente de Jesus. Porque não tinha nada. Não era como as demais. Não tinha onde se segurar. Não tinha fama para se manter. Não tinha o intelecto para poder servir de respaldo para os seus atos, as suas atitudes, como a igreja de Éfeso. Não tinha grandes obras, como a igreja de Pérgamo. Não tinha grandes obras, mas era uma igreja que realmente dependia de Deus. E a vida do cristão precisa passar por essa dependência de Deus. Nós precisamos entender que o Deus soberano, que o Deus santo e verdadeiro, Ele é que cuida de nós e que a nossa vida é totalmente dependente dEle. E que uma entrega total de tudo que temos e que somos é necessária para que possamos realmente nos tornar filhos de Deus. É necessário essa entrega total. Ele vai dizer, eu sei que você guardou a minha palavra
e não negou o meu nome. E é isso que Cristo chama de força. É o que as outras igrejas que eram afamadas, que eram ricas, e nós vamos ver semana que vem ainda, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que bate no peito e fala, como eu sou boa. É a igreja que, dentre todas elas, olha e fala assim, nós somos os melhores. De todos, nós somos os melhores. E Deus vai virar e falar para ela, você se acha, né? Você se acha, você só não sabe que você é uma igreja que é desgraçada, pobre, cega e nua. Essa é a visão de Cristo para a igreja de Laodiceia. Mas agora, diante da igreja de Filadélfia, ele fala, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, você zelou pelo meu nome. E é isso que a igreja de Deus faz. Ela zela pelo nome, ela zela pela palavra, ela zela por uma qualidade de mensagem que hoje, muitas vezes, nós não encontramos aí fora. O homem hoje que é mais ouvido é um pregador americano, eu esqueci o nome dele agora, mas ele prega todos os dias para milhões de pessoas. A igreja dele é a igreja ao gosto do cliente. Né? Você vai para a igreja e você chega lá e tem uma academia, né? Você então vai para a academia, você vai para a natação, tem tudo lá dentro da igreja, né? Não que não tenha nenhum problema, mas o discurso dele é o seguinte, ele fala assim, aqui nós não pregamos sobre pecado. Porque as pessoas já vivem um estresse muito grande no dia a dia para poder vir aqui e ouvir a respeito de pecado. Se a pessoa não escuta a respeito de pecado e de arrependimento, tão pouco então ela consegue alcançar a salvação. Porque a senda que nos conduz até a salvação é do arrependimento, é da convicção de pecados. E a palavra de Deus, ela serve justamente para nos lembrar disso, para nos colocar no nosso lugar, para nos lembrar que nós somos pecadores e carecemos exclusivamente da graça de Deus para alcançarmos a salvação. É isso que a Bíblia faz. E nós zelamos pelo nome de Deus. Nós zelamos pelo nome do Senhor. Porque é nossa responsabilidade levar o Evangelho, levar o nome de Cristo aos 4 cantos desse mundo. Nós zelamos para que o nome de Cristo seja santificado, santificado na minha vida, santificado na sua vida, através dos nossos atos, através do nosso comportamento, através do nosso pensamento, através das nossas palavras. Nós glorificamos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que somos, mas também glorificamos a Deus quando Ele levanta do nosso meio pessoas cheias do Espírito para poder ser enviadas para um rincão qualquer desse mundo e então pregar o Evangelho a um novo povo, às pessoas que nunca ouviram falar. E talvez o rincão qualquer desse mundo seja o seu bairro. Talvez um rincão qualquer desse mundo seja o lugar onde você trabalha, um lugar necessitado da cidade de Cascavel. Mas é nossa obrigação nos voltarmos como igreja para a missão que nos foi dada e então zelarmos pelo nome do Senhor. E era o que essa igreja estava fazendo. Ela não conseguia fazer muita coisa, mas ela fazia tudo aquilo que ela podia. Isso aqui é o interessante. Deus não quer que façamos muitas coisas. Ele quer que nós façamos simplesmente aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós podemos. Ele quer que nós nos doemos de maneira forte e vigorosa para a obra dele. É isso que ele espera de nós. E ele vai dizer, veja o que eu farei, veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aqui está falando a respeito de judeus, porque naquela cidade, o grande problema da igreja de Filadélfia
era justamente a comunidade judaica da cidade. Eles perseguiam a igreja, eles difamavam a igreja, eles caluniavam a igreja, e eles faziam todo tipo de mal que podiam para poder tentar acabar com a igreja. A comunidade judaica, além disso, falavam que eles eram de fato os escolhidos de Deus, e que eles realmente haviam alcançado a salvação, e que a igreja era mentirosa. Mas agora os olhos de Cristo se voltam para a igreja e falam, olha, agora não é a perspectiva humana, não é uma perspectiva religiosa, agora é a minha perspectiva a respeito de vocês, e vocês estão no caminho certo, e eles realmente não são judeus, eles são judeus mentirosos, são judeus falsos, porque quem é judeu não é aquele que é nascido de uma linhagem. Quem é judeu é aquele que realmente é convertido de coração e que serve a Deus e se tornou então povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Esses que realmente receberam a Cristo é que de fato se tornaram o povo judeu. O povo judeu aqui, traduzindo, é o povo escolhido de Deus. São esses os escolhidos de Deus, aqueles que estão em Cristo. Então ele vai dizer, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. É interessante que agora ele já vai jogar a história para o final de todas as coisas. Ele vai dizer, olha, no futuro, haverão tempos difíceis. E Apocalipse vem apresentando isso com muita clareza. Ela vai falar que grandes catástrofes vão acontecer nesse mundo. A principal catástrofe é o governo que vai surgir de um homem chamado Anticristo. Ele dá o pontapé a uma série de destruições, a uma série de moléstias que vão dizimar a humanidade. Dores. Mas ele está falando, olha, apesar de todas essas dores, apesar de todas essas moléstias, apesar de todas essas punições, porque são realmente punições de Deus, apesar de tudo isso, eu garanto a vocês que vocês não sofrerão dano algum. E é somente Ele que pode nos garantir, porque nós estamos na mão dEle, e a igreja que está na mão de Cristo, ela pertence a Cristo e ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar a sua igreja da sua mão. Ninguém pode tirar. Então ele está falando, olha, esse mal virá sobre toda a terra, mas eu estou guardando vocês. Eu conheço vocês. Eu estou com vocês. Eu zelo por vocês. Ele diz, lembra de uma coisa, versículo 11. Eu venho em breve. Eu venho em breve. E ele fala a respeito da sua segunda vinda. Ele fala a respeito do dia em que o Senhor Jesus voltará. E ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, ali na cidade de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras vai ser fendido, e uma grande planície se abrirá, e ali então as nações serão julgadas. Naquele lugar as nações serão julgadas. Uma grande guerra acontecerá sim, ali naquele lugar. Mas a vitória sempre é daqueles que estão com Cristo. Sempre daqueles que estão com Cristo. E ele vai dizer, olha, eu venho em breve, eu venho buscar vocês em breve, eu volto para estabelecer o meu reino em breve. O grande problema é que nós sabemos que Cristo vai voltar, nós sabemos e queremos que Cristo volte, mas nós não vivemos com a expectativa da volta de Cristo. Nós não levantamos todos os dias e pensamos, Jesus pode voltar hoje. Nós não levantamos e pensamos, olha, hoje, será que é hoje que o meu Senhor volta para me buscar? E como é que eu vou estar diante dele? E como é que eu vou me encontrar com ele? Para a igreja de Filadélfia, ele diz, você, para se encontrar comigo, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Ele fala assim, olha, continue fazendo o que você está fazendo. Não faça nem mais nem menos. Continua fazendo o que você está fazendo. Continua agindo da forma que você está agindo. Não deixa ninguém desvirtuar, roubar a sua coroa, roubar isso que você tem, roubar isso que você conquistou, essa pureza, essa santidade, essa vitalidade. Não deixe que ninguém roube de você. Porque o resultado dessa perseverança é que eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Aqui está falando a respeito, a visão é o tabernáculo do Antigo Testamento, que era suportado por grandes estruturas, grandes postes de madeira, e alguns deles ficavam dentro do Santo dos Santos, e eles sustentavam o Santo dos Santos, e estavam ali realmente o tempo inteiro na presença de Deus, o tempo todo na presença de Deus. Aqui a grande figura é a importância que nós precisamos dar da presença de Deus na nossa vida. Nós não vamos para o céu porque o céu é bonito. Lá é bonito. Mas nós não vamos para o céu porque lá é bonito. Nós não vamos para o céu para andar em ruas de ouro. Apesar da Bíblia falar que lá tem ruas de ouro. Nós não vamos para o céu para a gente poder abrir porta que são de pérolas. Porque lá a Bíblia fala que as portas são de pérolas. Os portões. Nós não vamos para o céu para poder ficar encostados em muros de pedras preciosas. Não. Ruas de ouro. Ouro é sinônimo de riqueza. Para nós, aqui. No céu, aquilo que é riqueza para nós, aqui na terra, não passa de asfalto. Mostrando a inversão de valores celestiais. Aquilo que para nós é riqueza, no céu é asfalto. Você não vê ninguém arrancando, né? Cavaco de asfalto aí para poder levar para casa. Porque não tem valor. Pedra preciosa é sinônimo de poder. Todos os reis colocavam nas suas coroas pedras preciosas, nos seus cetros pedras preciosas, porque era sinônimo de poder para nós. No céu é chapisco, é reboco de parede. Ninguém tira reboco de parede, porque não tem valor. Não tem valor. Porque o que tem valor no céu não é o que tem no céu, mas quem está no céu. É a vivência eterna da presença santa de Cristo. É isso que de fato nos motiva, é isso que de fato nos leva a querer ir para o céu. A ida para o céu não é uma fuga do inferno. A ida para o céu é um abraço em Jesus. A ida para o céu é aquele momento em que nós vemos em Cantares, quando Salomão está escrevendo para sua amada, ele diz, amada minha, né? E ela responde para ele, o meu amado é meu. E ele vai responder para ela, e a minha amada é minha. E nós olhamos para Cristo da mesma maneira, como Ele sendo o nosso noivo, e nós, como igreja, sendo a noiva de Cristo, e nós falamos, vem amado meu. Apaixonadamente nós falamos, vem amado meu. Com amor nós falamos, vem amado meu, porque o que eu quero é o Senhor. Eu quero só a sua presença, mais nada. Ao vencedor, esse estará no santuário de Deus. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei o meu novo nome nele. Ele está falando, olha, é uma mudança total. A promessa é para uma mudança completa. Você vai para uma nova cidade, você vive num novo lugar, numa nova estrutura, com um novo tipo de governo, com um novo Senhor,
com um novo nome e Ele apresenta a você ainda quem Ele é na sua totalidade. Porque quando Ele fala, eu apresentarei, eu escreverei o meu nome nele, está dizendo que nós seremos marcados por Ele. Ou seja, é aquela marca de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo eternamente. É isso que Ele está falando. Nós pertenceremos a Ele eternamente. E por fim Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria me ater um pouquinho aqui. Eu queria me ater um pouquinho porque é complicado nós falarmos hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro a gente tem que perguntar que espírito é esse. Primeiro, que espírito é esse? Porque tem muitos espíritos falando na igreja. Tem muitos espíritos, inclusive Pedro na sua carta vai dizer que dentro da igreja existe o espírito do anticristo e que fala dentro da igreja. O espírito do anticristo que entra dentro da igreja e que arrebata muitos e que muitos seguirão o espírito do anticristo como tendo comichão nos ouvidos. Outro, Paulo, vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Apostatar da fé é deixar a fé. E quando fala deixar a fé, não necessariamente fala deixar a igreja, deixar a instituição, fala abandono da doutrina apostólica, abandono da palavra de Deus. É isso que está falando. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Não é falta de doutrina, não é falta de ensinamento. É ensinamento que está sendo dado errado, porque é antibíblico, é contrário às Escrituras, e não é um ensinamento de Cristo, mas é um ensinamento diabólico. Então nós precisamos saber que espírito é esse que está falando. Que espírito é esse? Aqui nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que o papel do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. Muitas vezes nós não levamos em consideração o papel do Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que você não estaria aqui hoje se não fosse o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ter trazido você aqui, o Espírito Santo de Deus ter convencido você um dia do pecado, do juízo, da justiça, feito você se achegar aos pés de Cristo, levando você a se tornar cristão e a crer em Cristo. Se você se considera um cristão e salvo em Jesus, você só se considera cristão e salvo em Jesus porque um dia o Espírito Santo trouxe essa convicção no seu coração, porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. O papel do Espírito Santo é importantíssimo. Nós precisamos ouvir o que ele está dizendo. Agora, o problema é o que ele fala e como ele fala. Porque isso também é um grande problema nas igrejas hoje. O que ele tem falado. Porque hoje nas igrejas é um monte de coisas que o Espírito está dizendo. O Espírito está dizendo de várias maneiras. Várias maneiras, e nem sempre... Não quero julgar, mas nem sempre é o Espírito de Deus falando. Nem sempre é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala com convicção e fala de maneira inerrante e fala de maneira infalível com você pelas Escrituras Sagradas. Hoje nós temos uma corrida em igrejas onde as pessoas querem escutar tipo um pastor que é um cartomante, né? Pastor cartomante. Ele vai lá e saca para você o seu futuro e fala para você, ó, semana que vem vai dar certo nisso, naquilo outro, né? Ó, eu estou vendo aqui o seu número do seu CPF, tem 5, hein? Não tem 5? Tem. Né? A irmã ali está grávida, né? Eu estou vendo, tá, irmã? Eu vejo que é um menino, mas se não for um menino, vai ser uma menina. O Senhor está falando comigo, né? É isso que as pessoas querem ouvir, né? Elas querem ser entretidas. É nada mais, nada menos do que entretenimento religioso.
O Espírito não age dessa maneira, o Espírito age por meio das Escrituras Sagradas. É por meio da Bíblia que Ele vai falar com você. É por meio das Escrituras que Ele, então, vai falar ao seu coração, que Ele vai transformar a sua vida e que vai conduzir você ao conhecimento genuíno de quem é Jesus. A maneira como Ele fala e o que Ele fala está nas Escrituras, ou estão, porque são palavras, muitas palavras, estão nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia vai dizer que é poder de Deus para a salvação. Como eu sei disso? Porque a própria Bíblia testifica sobre isso. Ela vai dizer que homens inspirados pelo Espírito escreveram a Bíblia. Homens inspirados pelo Espírito e escreveram a Bíblia. Era o Espírito. Essa inspiração que a Bíblia fala é como se o Espírito soprasse no ouvido deles o que realmente Ele queria que fosse colocado nas Escrituras. E se Ele quisesse, Ele poderia ter acrescentado mais algumas páginas, se fosse necessário. Mas Ele não achou necessário. Então, o que é suficiente para nós está aqui, irmãos. Aqui. Então, eu não poderia fechar essa série de mensagens sem chamar a nossa atenção para essa última frase que recorrentemente nós falamos durante as 6 igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque às vezes nós estamos dando ouvidos a muita gente, a muitas vozes, menos, de fato, ao Espírito de Deus. Menos ao Espírito de Deus. E a nossa função é dar ouvidos ao Espírito de Deus. Se uma coisa que eu percebo na igreja de Filadélfia, que fez diferença, é que ela até aquele momento dava ouvidos à voz do Espírito de Deus. Porque a única coisa que Jesus vai falar para ela é: continua assim. Continue assim. Ela estava cumprindo o seu papel de igreja e dando ouvidos à voz do seu Deus. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida.